Arcano o Mago e a Roda da Fortuna. O que eles têm em comum? O Mago é o 1, o início. A Roda da Fortuna é o 10. E nesse deck ela traz exatamente o Mago em um dos seus lados. O Mago, como eu disse, é o início, a canalização. Ele materializa, ele manifesta, ele traz uma inovação para a nossa vida. E a Roda da Fortuna, ela é o 10, que é o 1 elevado. É aquele momento em que a gente já fez uma volta na espiral da vida e a gente vai avançar num novo nível. A Roda da Fortuna muitas vezes está associada a uma reviravolta, algo inusitado, e aí a gente vai ter que se reinventar. Então o mago inventa, a Roda da Fortuna exige reinvenção. A sacerdotisa tem um pezinho na lua, ela pisa, ela domina os ciclos da natureza. A lua fala dessas fases da vida, fases da natureza, que tem fase para plantar, fase para esperar, fase para colher e fase para limpar o terreno, assim como na nossa vida. E essas fases a mulher tem internamente, os ciclos, né, do tempo, a mulher vive isso internamente. E por isso a lua também tem muita relação com o feminino e com a fertilidade. E a fertilidade se mostra na sacerdotisa de que maneira? Através dessas imagens aqui atrás, né, na cortina, no véu, mas ela também está grávida, só que ela não revela, ela não fala, ela não mostra e nem demonstra. A sacerdotisa ela é mais quieta, ela é mais silenciosa, porque tem coisas que você não precisa saber nesse momento. Tem coisas que vão se mostrar no tempo certo. Então, por isso ela não vê necessidade muito de falar. E às vezes, quando ela aparece, ela só aponta. Tem coisas ocultas que vão se revelar, mas você não está maduro ainda para saber. E a carta da lua fala também dessa intuição, de que muitas vezes, as duas cartas falam de intuição, muitas vezes a gente sabe o caminho, a gente sabe o que tem que ser feito, isso já está dentro de nós, isso já está no nosso colo, só que às vezes a gente não segue a intuição. A intuição é algo que nos impulsiona, seja a seguir em frente ou a recuar, dependendo das circunstâncias. A paranoia é diferente, a paranoia nos paralisa, porque é o mental que fica dando voltas e não deixa a gente agir. Imperatriz e Imperador, carta número 3 e carta número 4, a mãe e o pai. A mãe e o pai terrenos, a mãe e o pai dentro da gente, o lado feminino e o lado masculino que temos internamente. A Imperatriz fala de criatividade, fertilidade, porque ela está grávida, ela garante a perpetuação da espécie humana, digamos assim. Ela está grávida de projetos ou de filhos. Então, é aquele momento em que a gente está mais criativo ou fértil e que a gente está gestando o nosso próprio filho. E o imperador é aquele que vai garantir a sobrevivência ou a manutenção e a boa estrutura, a boa rotina, digamos assim, para que esse filho possa se manter, né? E sobreviver e crescer e expandir. Então, 3 e o 4 na soma dá 7. O feminino com o masculino, na soma, ele vai dar a perfeição. O 7 também é o número da espiritualidade. O que é o espírito? Espírito não é um serzinho, né? Espírito são emoções e ações juntas, combinadas, tá? Então, tem um pouco do lado de emoção, né, no feminino, e de ação, atitude no masculino. Quando a gente olha uma carta de um outro deck, a gente tem Imperador e Imperatriz juntos e eles estão compartilhando essa chave, né? Essa chave que tem o símbolo de Vênus. E aqui tem já os filhinhos. E nesse deck se mostra esses pássaros que representam a longevidade, que é a duração, a perpetuação, a continuidade da espécie a partir dos nossos filhos. E de novo, filhos pessoas, filhos projeto. Olha como essas duas cartas são bem parecidas. O Papa ou o Hierofante e a Justiça.
O Papa é o pontífice, ou seja, a ponte entre o céu e a terra. Ele traz informações, conhecimentos lá de cima, né, do céu, do cosmos, e traz isso aqui para a terra. O Papa não fala de dogmas, de obrigações religiosas. O Papa fala das leis sistêmicas, lei do amor, lei da ordem, lei do pertencimento. A que todos nós estamos submetidos, você queira ou não, assim como a lei da gravidade, você não tem escolha, é assim e pronto. E a justiça não é a justiça dos homens, ela não fala das leis humanas, é a lei do karma. A lei que rege a nossa vida também, que é a da ação e reação, direitos mediante deveres. Você vai colher aquilo que você plantou. O pendurado e a estrela. O que essas duas cartas têm em comum? De modo visual, a gente vê aqui uma iluminação na cabeça e uma iluminação perto da cabeça, mas está aqui no céu. As duas cartas são bem lentas ou, na verdade, quase paradas. É um momento em que pouca coisa acontece, porque você está num momento de recuperação, de restauração, de cura, de redenção, digamos assim. A diferença é que o pendurado se colocou nesse lugar. Ele se colocou pendurado para dar um tempo, porque ele precisava ir lá para o cantinho do castigo pensar em algumas coisas. Só que foi uma escolha. A estrela, ela não escolheu estar aqui. Ela meio que foi jogada da torre. E aí ela precisa passar por esse processo de restauração interna, para que ela entenda o que ela precisa fazer daqui para frente, lá para o futuro. Então, por mais que às vezes o pendurado pareça, nossa, que péssimo, e a estrela pareça, nossa, que máximo, se a gente for entender num contexto, a gente precisa ver que o pendurado, sim, ele tem uma coisa de auto-sacrifício, e sacrifício fala de sacro ofício, de trabalho ao sagrado, trabalho em prol do sagrado. E a estrela, muitas vezes, se você ficar muito tempo na estrela, você está olhando o passado e não o futuro. Porque se você olha para o cosmos, para o espaço, as estrelas lá no céu, muitas vezes algumas delas já nem existem mais. Então, se você ficar olhando muito para as estrelas, você se perde no passado e não avança para o futuro. Arcano da Morte e Arcano do Mundo. Ambas as cartas falam de finalização. Mas qual é a diferença? A morte é a finalização do capítulo. A morte é algo natural, né? É natural da vida, a morte. A morte fala de algo que acaba, por exemplo, a infância, para dar lugar à adolescência. A morte, por mais que tenha esse esqueleto, e às vezes pode parecer perverso, uma coisa de magia, uma coisa de negatividade, o esqueleto, ele é o osso. Né? O osso é aquilo que vai ficar, que é mais duradouro, depois que a nossa vida acaba, depois que a gente morre. Vai-se a carne, fica o osso. E o osso também é algo que é estrutural no ser humano, é aquilo que dá estrutura. Então, o que vai ficar na sua vida é aquilo que é estrutural, aquilo que é duradouro, e aquilo que for superficial, que for do âmbito do status, da maquiagem, do cargo, isso, né, vai embora. E próxima fase, tá? Vai ficar o essencial, morte natural, sem dor. O mundo é algo que finaliza também, mas se encerra em si mesmo, é o desfecho da história, é o fim do livro, não é mais o fim do capítulo, é o fim do livro, porque aqui não tem mais história, acabou, né? Nem todo final vai ser feliz, nem toda história tem um final feliz, mas tem um final feliz dentro daquilo que é possível para aquela história. Por exemplo, se a gente for um filme, tem alguns filmes de drama que não é possível que todos sejam felizes para sempre, mas a história foi muito boa. Então, a gente tem esse mundo falando sobre isso. Essa história acabou, esse livro acabou. O livro foi ótimo, apesar que de repente no fim você chorou pra caramba, só que a história foi linda. Então, não depende tanto das cartas. Uma carta é ruim, a outra carta é boa. Não, as cartas são neutras. Os arcanos têm lados
positivos e lados negativos, lado luz e lado sombra, assim como a gente. Então sempre vai depender de como o consulente ou como você vai vivenciar situações, não de uma forma boa ou ruim, mas de uma forma madura ou imatura. Carta número 6, enamorados. Carta número 15, o diabo. Diga-se de passagem, 15, 5 mais 1, né? 1 mais 5 dá 6. Ambas contêm esse casal, Adão e Eva no paraíso, Adão e Eva no inferno. Mas vamos entender o que é o inferno, o que é o diabo. Nos enamorados, você faz uma escolha. Você decide, você exerce o seu arbítrio. Você pode escolher comer do fruto proibido. Só que se você fizer isso, você não pode culpar ninguém. Aqui é uma escolha, mas arque com as suas responsabilidades. Adão culpou Eva por ter oferecido a maçã. A Eva culpou a serpente por ter oferecido a maçã. Quando você culpa o externo, culpa o outro pelas suas escolhas ou pela sua responsabilidade, você entra aqui no inferno. Você está colocando um bode expiatório, né? E aí você se aprisiona, porque daí você está dando poder ao outro e você está se redimindo da culpa. Eu, pobrezinho, não consigo fazer nada, porque foi o outro que me impôs. Porque é a culpa do governo, é a culpa da sociedade, é a culpa dos meus pais, é a culpa de não sei quem. Então, esse é o momento. O diabo, ele é um momento em que você tem força. Você pode encontrar força para seguir em frente, desde que você deixe o seu ego adoecido de lado e se reempodere, né? O lado positivo do diabo é o poder pessoal, mas sem ficar ouvindo as artimanhas do ego, do nosso ego. O diabo é o nosso ego, de nos deixar num lugar de vítima, ou de herói, ou de algoz. Porque o ego faz isso. Ou você é vítima de uma circunstância, ou você é o herói, tá sempre salvando todo mundo e por isso você não consegue progredir. Ou você é o algoz que por sua culpa, nossa, a vida do outro não vai para frente e você fica se martirizando. Você não tem esse poder todo. Você tem poder sobre a sua própria vida. Você tem o poder de escolha sobre a sua própria vida. As escolhas são suas. A responsabilidade de escolher é sua. E toda escolha vai ter uma consequência, sim. E também toda escolha exige uma renúncia. Renunciar ao quê? Renunciar aos caprichos do ego. Essas duas cartas angelicais, temperança e o julgamento, são anjos diferentes. Esse anjo é super calmo, super tranquilo, às vezes até fica meio parado demais. A temperança pede um certo tempero para a vida, que a gente retempere, que a gente encontre um ponto de equilíbrio. E ela dá o tempo que for necessário para a gente encontrar isso. Já o julgamento, ele já vem, né, cortando o céu, gritando pra gente: já passou tempo demais, já esperamos demais, agora é hora de você acordar, sair da caixa. Então, por mais que sejam dois anjos, dois momentos de proteção espiritual, de certa forma, aqui você pode descansar, aqui você pode se permitir um pouco mais, uma pausa. Você tem um tempo de maturação, inclusive, tá? E no julgamento, assim, já passou da hora de você estar maduro. É isso que essa carta tá dizendo. O arcano do carro fala de movimento, velocidade, progresso, e para isso você tem que ter direcionamento, porque o carro vai rápido, então você tem que ter firmeza nas mãos. Não é assim quando você dirige? É assim. Porque senão, se você for rápido, mas desembestado, você acaba caindo na torre. Ou seja, aquilo que você fez rápido demais, mas sem solidez, isso vai cair por terra. E uma representação disso interessante é nesse deck, onde a gente tem a torre, e aqui a gente tem, né, o olho de Deus, que tudo vê, e o raio quebrando algumas máscaras, aquilo que você
mascarou que era meio fake, que, né, você foi dando um jeitinho ali, agora não tem saída, né? O carro bateu no poste, o carro, né? E os cavalos saem andando, o carro ficou destruído, os cavalos estão, né, indo embora. Esse é o momento da torre em que você tem a oportunidade, sim, de recomeçar. Por quê? Porque você estava no rumo errado. Não era para você estar aqui no meio da calçada, era para você estar lá na rua, né? Então a torre sim vem com essa perspectiva, às vezes difícil, mas de recomeço. Sai desse lugar que não te cabe mais. Você pode continuar crescendo, né? E quando a gente vê a torre, 16, 6 mais 1 dá 7, que é o carro. Você sabia que o eremita é o louco velho? O louco é o início da jornada, é o momento zero, não é nem o 1, é o zero, é o vazio. O vazio é aquele momento em que a gente pode fazer qualquer coisa, ou em que a gente vai vazio de expectativas, não de esperanças, de expectativas. E a gente tá com a alma vazia, pronto para receber, a gente tá com o receptor vazio, pronto para receber tudo que a vida está nos trazendo, com muita alegria, e por isso que ele leva só um pouquinho a bagagem, né? Só aquilo que é o essencial. E aí, no 9, a gente se torna o eremita. Depois de uma longa jornada, aquilo que a gente carregava se torna o nosso ponto de apoio. O eremita, ele sabe muita coisa e ele coloca todo o conhecimento dele dentro dessa lanterna. Ele pode ser considerado o mestre? Sim, mas mais do que um ser iluminado, é quando você se torna um ser iluminador. Por onde você passa, você se torna luz no caminho das outras pessoas.